Vencer o desamor, resumo do capítulo 79. Ariadna e Bárbara encontram o esconderijo de Joaquim vazio. Ariadna chora ao perceber que todas as provas que poderiam lhe ajudar na investigação desapareceram. Um dia antes, Lino usa seu perfil falso para fazer intrigas contra Álvaro e Ariadna. Ariadna fica triste com as acusações e desabafa com Cassandra. Cassandra fala para a amiga que também existe quem a apoie. Ariadna percebe que apenas 3 comentários a apoiam. Cassandra fala para a amiga que elas não podem desanimar e por isso devem continuar com a investigação. Ariadna pretende ir ao esconderijo com Bárbara no dia seguinte. Paulo afirma que não vai descansar até provar que Álvaro matou Olga e vê-lo atrás das grades por seu suposto crime. Martim e Gisele exigem uma explicação de Álvaro. Gisele e Martim suspeitam de Álvaro, e ele pede aos sogros que escutem sua versão antes de julgá-lo. Jimmy e Gemma continuam procurando locais que possam alugar para morar. Clarinha fala para Daphne que se divertiu muito na creche. Clarinha conta para a mãe que deve criar um conto para apresentar em poucos dias. Daphne promete ajudar Clarinha. Um empresário procura Daphne para dar aulas de inglês para os seus funcionários. Daphne fica muito feliz e combina a data de sua entrevista para conquistar o emprego. Jimmy e Gemma não conseguem encontrar quartos para morarem. Gael conversa com um publicitário de Miami e eles marcam um encontro em 3 dias. Álvaro afirma ao casal que se reconciliou com Olga, mas Martim ressalta que as dívidas não se perdoam. Álvaro garante que não sabia das intenções de Olga. Álvaro afirma que se importava com Olga, mas não os convence. Gisele fala para Álvaro que Olga podia estar viva se eles não tivessem chegado ao divórcio. Martim coloca um fim na discussão e fala sobre a discreta despedida que deseja organizar para a filha. Jimmy cria um ambiente romântico e leva Gemma para o coito. Gemma come antes de praticar o ato. Álvaro desabafa com Ariadna e ela o consola. Álvaro afirma que Paulo não tinha o direito de acusá-lo. Ariadna comenta com Álvaro que todos se sentem juízes para julgar os demais. Ariadna confessa para Álvaro que eles estão sendo apontados como os responsáveis do assassinato de Olga e o deixa indignado. Ariadna fala para Álvaro que eles sempre serão julgados enquanto estiverem juntos. Álvaro teme que Ariadna termine o namoro e a jornalista confessa que não sabe o que fazer. Jimmy tenta dar bebida para Gemma. Gemma recusa e Jimmy bebe. Jimmy se aproxima de Gemma e a beija. Gemma pede para Jimmy parar. Gemma confessa a Jimmy que não se sente à vontade e afirma que não está pronta para ter relações novamente. Gemma afirma para Jimmy que eles estão se precipitando em tudo. Jimmy se irrita com Gemma e critica a namorada, relembrando que ela já não é mais virgem e até já morou com outro. Gemma fica decepcionada. Álvaro e Ariadna falam sobre o funeral de Olga. Álvaro pretende recomendar à família que não compareçam ao cortejo. Hilda fala para a amiga que Jimmy logo vai desistir de Gemma. A mãe de Manuel conta para Hilda que Jimmy e Gemma não foram à escola. Jimmy bebe cada vez mais e Gemma o compara com Gustavo. Jimmy exige não ser comparado ao meliante. Gemma deduz que Jimmy quer apenas sair de casa. Gemma abraça Jimmy e ressalta que não é o momento para morarem juntos. Gemma não termina com Jimmy, mas pede para que ele não pule as etapas do relacionamento. Álvaro fala com os familiares sobre o velório discreto de Olga, prometendo representar a todos. Gael lembra que Olga o ajudou e chora. Bárbara lamenta por não poder se despedir de Olga e pergunta o motivo para o filho. Álvaro esclarece para Bárbara que cada família encara a dor e o luto de maneiras diferentes. Bárbara concorda e deseja que Martim e Gisele tenham resignação. Eduardo critica os pais de Olga, alegando que eles sempre se sentiram superiores aos demais e ensinaram a filha a agir da mesma maneira. Gael repreende o comentário inoportuno de Eduardo. Eduardo afirma que Olga está morta por nunca ter tido ao seu lado um homem que a protegesse, chocando todos os presentes. Álvaro fala para Eduardo que sua consciência está tranquila. Gael defende Álvaro e Eduardo volta a lembrar que o irmão não é de sua família, ressaltando ao publicitário que ele não passa de um adotado que devia agradecer por ter sido criado por Bárbara e Joaquim. Eduardo, Gael e Álvaro discutem. Bárbara intervém. Pedro encontra Jimmy dormindo e o leva para casa. Eduardo pede perdão a Bárbara, que chama a atenção do filho pelas barbaridades que ele falou. Bárbara orienta Álvaro a não dar importância às palavras de Eduardo e oferece seu apoio.
Álvaro se prepara para ir ao funeral. Gael abraça Álvaro. Eduardo dá um tchau irônico para o irmão. Gael encara Eduardo. Gael encontra Daphne, que é fria com ele. Gael pede para se despedir de Clarinha. Gael brinca com Clarinha e ela fala que Daphne tem um novo trabalho. Daphne conta a Gael que a empresa que ela vai fazer uma entrevista fica perto de seu apartamento. Gael se oferece para cuidar das crianças. Daphne recusa e promete se virar, mas Gael a convence. Hilda fala para Jimmy que sua casa não é hotel. Hilda afirma que o filho mudou e exige que ele deixe Gemma. Jimmy pede desculpas por ter chegado tarde, mas Hilda implora que ele desista de seu relacionamento. Jimmy pede para Hilda não se meter em sua vida e a deixa falando sozinha. Hilda se revolta com o comportamento do filho e culpa Gemma pela mudança repentina dele. Ariadna chama Bárbara para irem ao quarto alugado por Joaquim. Bárbara aceita e comenta que também quer verificar os documentos. Ariadna pede a companhia de Eduardo, alegando que deseja se sentir mais protegida. Eduardo debocha e fala para Ariadna que não pode acompanhá-la, pois vai passar o dia com Tadeu. Bárbara afirma para Ariadna que elas vão sozinhas. Lino aparece e oferece sua companhia. Ariadna recusa, mas Bárbara aceita. Gisele chora muito após a cremação de Olga. Martim agradece o apoio de Álvaro. Gisele deseja ir ao escritório de Olga ver os assuntos que ficaram pendentes. Martim recusa a ajuda de Álvaro. Gisele deseja que o assassino de Olga pague por tudo o que fez, insinuando para Álvaro que ele é o verdadeiro culpado. Lígia pede para saber como foi o sexo de Gemma. Gemma esclarece que nada aconteceu. E fala que desistiu na hora H por ter refletido sobre o que estava prestes a fazer. Gemma garante que não está triste e acredita que esse foi o melhor. Daphne deixa as crianças com Gael. Daphne pede para Clarinha se comportar e não dar trabalho a Gael. Clarinha dá sua boneca para Gael e começa a correr pela casa. Lino leva Bárbara e Ariadna ao esconderijo de Joaquim. Ariadna e Bárbara descem do carro e Lino comenta que vai procurar um local para estacionar. Ariadna reclama da presença de Lino. Bárbara chama a atenção de Ariadna por ser grosseira. Ariadna pede a autorização de Bárbara para ver os documentos de Joaquim. Bárbara afirma que Ariadna não é mais esperta que Joaquim, acreditando que o marido teria tomado uma atitude caso tivesse descoberto algo importante. Ariadna e Bárbara encontram o quarto vazio. Eduardo discute com um amigo por não ter conseguido um trabalho para ele. Tadeu se estressa com Eduardo e começa a contar. Eduardo se irrita com o filho. Ariadna garante para Bárbara que todos os papéis estavam ali. Lino chega e pergunta onde eles estão. Bárbara suspeita que Ariadna roubou tudo e quer enganá-la, mas a jornalista se defende. Lino lembra de quando se livrou dos documentos. Lino defende Ariadna para Bárbara e comenta que o bairro é muito perigoso. Bárbara não acredita que um ladrão tivesse interesse em roubar apenas documentos. Ariadna lamenta que sua investigação tenha sido arruinada. Bárbara teme que Calixto tenha roubado tudo, mas Ariadna ressalta que o primo do bandido também é seu cúmplice. Bárbara sente medo dos meliantes. Daphne vai à entrevista de trabalho e conta sobre sua vida. Daphne descobre que o empresário também é viúvo e tem 2 filhos. Gael tenta acalmar Santiago, que chora, enquanto Clarinha continua correndo. Clarinha fala para Gael que Santiago está com fome. Clarinha quer comer também, mas Gael fala que no momento não pode fazer nada para a pequena porque está cuidando de Santiago. Clarinha tenta fazer seu próprio sanduíche e quebra um pote. Clarinha conta para Gael que Santiago fez xixi em sua cama e o desespera. Eduardo discute com Tadeu. Tadeu faz barulho e irrita Eduardo. Eduardo grita com Tadeu e Bárbara afirma que ele não sabe cuidar do próprio filho. Bárbara tranquiliza Tadeu e surpreende Eduardo. Bárbara afirma para Eduardo que ele ainda tem muito que aprender. Bárbara sugere que Tadeu brinque com Dino. Ariadna e Cassandra viajam para procurar Açucena e descobrem que ela vivia trancada por medo. Cassandra e Ariadna mostram a foto de Açucena para os moradores da cidade. Gael dorme com Santiago nos braços. Batem insistentemente na porta de Gael e Clarinha o acorda. Daphne chega e pega as crianças. Gael conta para Daphne que vai a Miami apresentar sua campanha. Daphne lamenta que Gael não tome uma decisão logo. Gael fala para Daphne que quer se despedir dela e das crianças antes de ir embora. Daphne aceita. Clarinha sente dor na garganta e Daphne percebe que Gael não cuidou bem de sua filha. Ariadna e Cassandra planejam voltar para a capital.
2 dias depois, Gael fala para Daphne que vai viajar em poucas horas. Gael percebe que Clarinha está doente e se culpa pela situação. Clarinha conversa com Gael. Bruno pede a Álvaro que se acalme. A secretária informa a Álvaro que o advogado de Olga quer vê-lo. Ariadna e Cassandra falam sobre Açucena para Humberto. Humberto não acredita que o estuprador de Açucena seja o mesmo das demais. Humberto pede para falar a sós com Ariadna. Bárbara conta uma história para Clarinha. Clarinha dá detalhes de seu conto para Bárbara. Todos percebem que na história de Clara ela fala indiretamente sobre Nestor e Gael. Gael fica emocionado. Hilda vai à casa de Bárbara furiosa com Gema. Bárbara descobre por Hilda que Gema está namorando com Jimmy. Hilda ofende Gema para Bárbara e a surpreende. Gael percebe que é o protagonista da história de Clarinha e lamenta que cause problemas para Daphne e a filha. Gael termina com Daphne, alegando que não pode mais atrapalhar a vida da camponesa. O advogado fala para Álvaro que ele herdou todas as ações da empresa de Olga. A mando dos donos do jornal, Humberto despede Ariadna por conta das críticas contra a jornalista. Ariadna se sente injustiçada. Humberto fala para Ariadna que ela vai receber um bom dinheiro como compensação. Cassandra lamenta a demissão da amiga. Ariadna recebe uma ligação misteriosa e pensa em não atender, mas Cassandra a convence. Açucena fala com Ariadna. Açucena aparece com uma parte do rosto queimado por culpa de seus agressores.